Então, continuando a nossa videoaula, entramos na parte 4, que trata do equilíbrio de um corpo rígido em 3D. Olha, até agora viemos em uma sequência, em uma série. A gente primeiro falou de uma partícula em 2D e em 3D. Depois entramos no equilíbrio de um corpo rígido em 2D. E agora, para fechar esse assunto de equilíbrio, estamos em equilíbrio de um corpo rígido em 3D. Esse é o penúltimo tópico dessa videoaula, penúltima parte principal. E é uma das partes mais rebuscadas, porque é toda uma construção que a gente tem desde a primeira parte até chegarmos aqui no equilíbrio de um corpo rígido em 3D. O próximo assunto já é um pouco mais diferente, já é toda uma abordagem diferente. Então, olha, depois de falarmos das partículas de 2D e também de 3D e dos planos, vamos chegar aos corpos rígidos de 3D, né? É muito semelhante ao equilíbrio de corpos rígidos em 2 dimensões, só que agora os problemas são mais complexos. É uma série, ou seja, estamos no ápice do nosso segmento disso, certo? A diferença é que quando estava em 2D, além do corpo em 2D, corpo rígido em 2D, além das 3 forças, podia agir um torque em um sentido e em um eixo ortogonal ao eixo XY do plano. Entretanto, em 3D, agora são 3 possíveis eixos. Então, nós temos que, para uma partícula estar em equilíbrio, que o somatório das forças e o somatório dos torques tem que ser nulos. O que é que isso nos diz? Que o somatório das forças em X, das forças em Y, das forças em Z tem que ser nulo, assim como os somatórios das massas dos momentos em X, Y e Z. Ou seja, agora nós temos 6 equações para descrevermos ou para respondermos para o problema de um equilíbrio de corpos rígidos em 3D. Então, essas são as equações principais. Esse é o que limita em 3D. E agora, então, vale lembrar que, semelhante ao equilíbrio de corpos em 2D, é sempre muito importante desenhar em primeiro lugar o diagrama de corpo livre. Nessa videoaula, eu não desenho o diagrama de corpo livre quando se trata de plano, de espaço, porque para fazer com auxílio de computação gráfica é muito complicado e eu não disponho de toda essa técnica para desenhar algo que fique, digamos, didático. Mas quando estivermos resolvendo nossos problemas, é fundamental a utilização do diagrama para entendermos, porque cada vez está mais complicado, mais complexo as situações. Daqui a pouco nós vamos falar sobre apoios. Então vamos lá. Visto isso, não temos muito mais a dizer. Então vamos àquelas perguntas. Primeiro, quando um problema de mecânica pode ser resolvido a partir da consideração dele como um corpo rígido em 3D? Há alguma hipótese simplificadora? Quais? Então, é que eu estava falando. Agora que estamos nesse ponto de corpos rígidos, é onde abrangemos todos os pontos. Todo o problema que envolve as 3 dimensões pode ser resolvido por esse método. Não tem mais uma limitação. A única limitação é
Se há mais de 6 incógnitas, então é impossível, porque só temos 6 equações. Fora isso, para todos os outros problemas, nós podemos usar equilíbrio de um corpo rígido em 3D. Entretanto, se nós pudermos facilitar, se pudermos considerá-los como em 2D, ou se pudermos considerar o corpo como uma partícula, é muito mais fácil. Essa é uma hipótese simplificadora, nesse que seria a melhor maneira para resolver. Mas se não, para qualquer outro tipo de problema, nós podemos resolver de equilíbrio com essa de corpo rígido, por ser ele mais abrangente e criterioso. Quais os cuidados necessários para a solução de um problema de equilíbrio de um corpo rígido em 3D? Olha, analogamente ao equilíbrio em 2 dimensões, nós devemos estar atentos ao apoio ao qual a estrutura está submetida. Dependendo do apoio, há vários tipos de reações. Cada apoio tem uma reação, pode ter diferente da outra. Um tem 2 reações, 3 até 6 reações, no caso de equilíbrio em 3D. E visto que isso, nós temos que sempre estar atento nisso. Outra coisa é que, como agora podemos ter até 6 incógnitas, se o problema tiver mais do que isso, é impossível resolvê-lo. E podemos chamar de é conhecido como estrutura indeterminada. Por ser mais complexo, toda a parte vetorial, matemática e espacial de quem vai resolver requer mais uma experiência, requer mais um contato com esse assunto e um pouco de talento para isso, se é que assim podemos dizer. Vamos falar agora dos tipos de apoio para corpos rígidos em 3D. Aqui está em 2, mas estamos falando agora em 3D. Então, quais os tipos de apoio para os corpos rígidos em 3D e quais as características de cada um deles? Como eu vinha falando, né? As reações sobre uma estrutura tridimensional, elas vão desde uma única força de direção conhecida, que é aplicada sobre uma superfície lisa, até um sistema força binário, feito por várias forças, exercido por um engastamento, por exemplo. Então, o número de incógnitas associadas a esses tipos de reações podem variar de 1 até 6. Então, a maneira fácil de olhar isso, de sabermos quantas reações há em cada tipo de estrutura, é verificarmos quais dos 6 movimentos, translação nos 3 eixos, ou rotação também nos 3, esse corpo está submetido. Aqui tem a ilustração. Primeiro, esses 3 tipos de suporte e apoio de superfície lisa, rolete e cabo, tem aí o tipo de reação e são reações de uma incógnita. Então, olha, apoios esféricos, superfícies lisas, como essa, roletes, apoios esféricos, superfícies lisas e cabos impedem a translação em uma única direção, ou seja, isso ela faz exercer então apenas uma única linha de ação, como nós vemos aqui. Esse aqui é um apoio em superfície lisa, esse é um cabo, e por sua reação ser apenas impedir a translação em um eixo, só há uma incógnita, que é a reação a este. Roletes sobre superfícies rugosas, aqui deve ser sobre superfícies lisas.
e rodas sob trilhos impedem a translação em duas direções. Isso faz que as reações correspondentes sejam duas. Não temos aqui ainda essas figuras. Superfícies rugosas ou áreas ásperas em contato direto e juntas esféricas impedem a translação nas três direções. Olha, nós estamos olhando aqui os vários tipos. Esse é um mancal simples. Ele impede o movimento na força em duas direções e momento em duas direções também. Por isso são quatro incógnitas. O mancal simples com eixo de seção transversal, como vemos na figura, tem 5 reações que ele impede, então são 5 incógnitas. Semelhante ao mancal axial. E então, dobradiças e mancais. Aqui tem um exemplo de uma dobradiça e aqui tem um mancal. São projetados para impedir a translação. Entretanto, também pode impedir algumas rotações, como é no caso desses mancais. Então, aí as reações vai depender de quantas forças ele impede. Então, já o pino de suporte, dobradiça e mancal, suportam o empuxo radial e a carga radial, tendo reações correspondentes constituídas por 3 componentes da força. Vemos aqui o apoio fixo. O apoio fixo, ele segura a estrutura de toda a forma, ou seja, no apoio fixo há 6 incógnitas, que são as 3 forças e os 3 momentos que podem agir sobre este apoio. Sim. Antes da aplicação 4, quero ressaltar umas coisas. Então, como a gente viu agora em apoios, se um apoio impede a translação de um corpo em uma direção especificada, então ele exerce uma força sobre o corpo naquela direção. Se a rotação em torno de um eixo é impedido, então o apoio exerce um momento sobre o corpo em relação àquele eixo. E se um corpo está sujeito a mais reações incógnitas do que equações de equilíbrio disponíveis, então o problema é estatisticamente indeterminado. Aplicação 4. Situação da figura 4. Determine as trações em cada corda e as reações em A. Alternativa A, para P igual a 0. Ao olharmos aqui esse problema, nós vemos que ele dá todas essas medidas. A partir dessas medidas, nós podemos calcular os vetores unitários. Vamos usar os vetores TDI, TE e TFG. Eu vou explicar brevemente, porque eu não posso adentrar em cada uma porque não tem tempo para tudo isso. Eu vou dizer, o vetor ele serve para dizer a direção e o sentido da força. A partir dos pontos e das coordenadas, nós podemos traçar vetores, por exemplo, de F a G, e a partir da divisão desses vetores sobre o módulo desse vetor, podemos encontrar os vetores unitários. Em TDI, vamos pegar todas as medidas de D, de I menos de D, vamos achar o vetor TDI nas três coordenadas, e a partir disso nós encontramos o vetor unitário. Não vou fazer isso passo a passo porque é um processo longo e trabalhoso, como vai comer muito tempo na nossa videoaula. Então,
Sendo o vetor unitário esse aqui, menos 67,2 e menos 44, o módulo dele, aqui esse é o vetor unitário, e isso vezes o vetor, isso vezes a intensidade TDI, dá o vetor TDI. Ou seja, se nós temos um escalar TDI multiplicado pelo vetorial, nós podemos achar o vetor TDI. Da mesma maneira, TE vai ser, para acharmos o vetor TE, vai ser o TE vezes o vetor unitário. TFG da mesma maneira, aqui nós temos os valores das 3 dimensões e achamos TFG. Aqui é TFG. O que vamos fazer agora? Vamos calcular os momentos em relação ao eixo A. O momento em relação ao eixo A vai ser o que? Vai ser a distância de D até A vezes a força aplicada em D, do produto vetorial. Esse vai ser o momento. Então vamos calcular o momento de TDI, do peso, do TEH, do TFE e do outro peso, de 360 e 280. Vemos que esses estão para baixo, por isso o valor negativo aqui na equação. Então, como o somatório dos torques tem que ser igual a zero, a somatória dos produtos vetoriais vezes os vetores vezes as intensidades tem que ser igual a zero. Achando isso, porque essa aqui é a intensidade da força e aqui é o produto vetorial. Assim, resolvendo esse sistema de equação de matrizes, que é muito complicado para fazer aqui, chegamos a esse resultado. Isolando cada um dos coeficientes em equações, vou separar as coordenadas em x, em y e z, dos vetores unitários de j e k, e a partir disso formamos um sistema. Aqui organizando nessa parte, nós temos que i igual a esse valor aqui todo, j também, assim como k. Resolvendo esse sistema, nós temos que, olha, vou mostrar aqui como TFG igual a isso. Nós pegamos essa equação 2 e substituímos aqui, vai ficar apenas a variável TDI. Podemos encontrar o valor do TDI, foi o que eu fiz, substituir aqui e encontrei o valor do TDI. Substituindo o TDI nessa equação, nós encontramos o valor de TGF. E assim, substituindo TGF e TDI na equação 3, podemos encontrar o valor de TEH. O que são esses valores? Esses valores são a intensidade dos vetores. É o módulo da intensidade dos vetores. Ou seja, para encontrarmos os vetores, vamos fazer esse produto vezes um vetor unitário. Da fórmula passada, nós temos que TDI vai ser esse valor dividido por isso, multiplicado pelo seu vetor unitário. Encontramos aqui o vetor TDI. Da mesma maneira em TF, da mesma maneira em TFG. Vemos o que? Que o somatório dessas forças em x, em y e z tem que ser nulo. Agora nós conhecemos as forças que agem. Então quem vai ser a x? A x, vamos voltar aqui para compreender. Como todas essas forças estão para baixo,
no sentido contrário de AX. Então AX vai ser menos 72, menos 82, menos 35. Achamos o valor de AX. Da mesma maneira em AY e da mesma maneira em AZ. Achando assim o vetor A. Aplicação 4, alternativa B. Para a situação da figura, determine as trações em cada uma da corda e reações em A para B igual a 50. Agora nós temos mais uma incógnita, que é P, que está no eixo X, no eixo Z. De maneira muito semelhante, encontraremos os vetores unitários e a partir disso fazemos a expressão para achar o vetor final. Essas são as expressões muito semelhantes à alternativa A. E agora, como na alternativa A, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero, então vamos fazer o produto vetorial. E disso, mais uma vez, teremos mais uma equação. A partir dessa equação, nós iremos separar as componentes x, y, z, y, j, k e fazer sistemas. A partir desse sistema, podemos resolver as equações. Já resolvendo, a fim de despender tempo, achamos que TDI, TFG e TH. Encontramos os módulos da força. Agora temos que encontrar as componentes. Mais uma vez, usando aquela fórmula passada, multiplicamos a intensidade dividido pelo T1, que é uma razão do vetor unitário, vezes o vetor unitário, e encontramos TFG, TDI e TFH.